pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula de Geografia do Paraná? Agora nós estamos encerrando os ciclos econômicos paranaenses, aqueles que nós anunciamos. Essa é a terceira aula sobre ciclos econômicos do Paraná, extremamente importantes, relevantes para a ocupação, formação, emancipação do que era a província depois do estado do Paraná. Este último ciclo é o ciclo mais importante, mais relevante da história do Paraná. O Paraná, gente, ele começou a ser ocupado pela cafeicultura tardiamente, já que as áreas tradicionais de produção de café eram sobretudo o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Mas o cafeicultor daquela época, ele conhecia muito pouco sobre o manejo, técnicas e o ciclo do café, de tal maneira que o café, ele rapidamente consumia a fertilidade do solo e deixava um rastro de destruição do solo. De tal maneira que ele buscava novas áreas o tempo todo. Por isso que paulistas e mineiros vão ultrapassar o rio Itararé, que está na fronteira de São Paulo com o Paraná, a nordeste do estado do Paraná, faz parte da fronteira do Paraná com São Paulo. Eles vão ultrapassar e começar a colonizar o norte do estado. Mas, gente, então isso começa com a segunda metade do século XIX. E por que paulistas, mineiros e posteriormente imigrantes vão querer ocupar as terras do Paraná? Porque eles percebem que as terras do Paraná são muito férteis, sobretudo com a presença da terra roxa, que era onde o café mais prosperava quando ele encontrava esse tipo de solo no oeste paulista. E o norte do Paraná tinha uma concentração muito grande desse tipo de solo. Não bastasse, como o Paraná era uma área pioneira, uma área ainda não ocupada, sobretudo no seu interior, havia muitas terras devolutas neste norte do Paraná. E o que vem a ser terras devolutas numa definição simplificada? São terras do Estado, ou seja, que pertencem ao governo, mas que não estão sendo utilizadas. Quando alguém descobre uma forma de produzir, uma forma de lucrar, normalmente há um acordo entre o governo, entre o Estado e esta pessoa, normalmente da iniciativa privada. Eles fazem o seguinte acordo: eu, digamos, cedo a terra para você, só que a arrecadação que vai gerar, evidentemente, o Estado então vai se apropriar de forma bastante controlada destes tributos, e isso faz com que os dois ganhem em tese. Bom, gente, esse momento do século, da segunda metade do século XIX, com a abertura de novas terras, a ocupação de terras férteis, de terras devolutas no norte do Paraná, ele é chamado na história como Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste de paulistas e mineiros. E, gente, vocês já sabem, isso vai se dar a partir do momento em que paulistas e mineiros atravessam a fronteira de São Paulo com o Paraná, cruzam o rio Itararé, que está no nordeste do Paraná, e eles adentram ao chamado Arco Norte, que nós já estudamos, inclusive, detalhadamente nas mesorregiões paranaenses. Qualquer coisa é só olhar aí na sua playlist de Geografia do Paraná. Nós temos mais de 30 aulas à sua disposição. Reveja a aula de mesorregiões do Paraná e entenda quem é o Arco Norte, por que ele é chamado de Arco Norte. Mas, ao iniciar a marcha para o oeste, atravessando o rio Itararé, a fronteira São Paulo com o Paraná,
Estes migrantes e também os migrantes são locais, são brasileiros, os imigrantes são estrangeiros, eles começam a ocupar esse nordeste do Paraná, que é chamado Norte Pioneiro. Isso acontece, sobretudo, a partir de 1875. Essa região definitivamente começa a ser ocupada pela cafeicultura. É a primeira região do Paraná, o nordeste do Paraná, geograficamente falando, do ponto de vista histórico, chamado Norte Pioneiro. E nesse avanço, nesse desenvolvimento, nessa colonização, nessa ocupação, serão fundadas várias cidades, entre elas Venceslau Braz, Siqueira Campos, que é tida como um reduto mineiro do Norte Pioneiro, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e Cambará, entre outras, mas destaque para essas 5 cidades. Como nós já sabemos, o cultivo do Paraná, o cultivo do café no Paraná, como em todo o Brasil, ele é não conservativo. Ou seja, não se conhece técnicas para preservar o solo. Então ele vai deixando um rastro de destruição, como eu disse. Essa região que vai prosperar entre 1875 e 1925, uns 50 anos, e que vai ser fundamental, inclusive na política do Paraná, ela vai empobrecer. Vai empobrecer por quê? Bom, primeiro que nós temos uma série de crises internacionais na cafeicultura. A Primeira Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de Valores em 29 e a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, o esgotamento dos solos. Então, o que vai acontecer? Muitos destes pioneiros vão se deslocar para o oeste do Paraná, para uma nova área, a área que vocês estão vendo aqui no esquema comum B, que a gente chama de Norte Novo. Norte Novo por quê? Porque o Norte Pioneiro já era o Norte Velho, já em decadência. E quando é que o Norte Novo começa a ser ocupado? Década de 1920, década de 1930, sobretudo após a crise da Bolsa de Valores de Nova York, que vai exigir novas técnicas, que vai exigir um cultivo de maior qualidade para vencer esse período de crise. É interessante perceber que muitos investidores de Curitiba ou do Norte Pioneiro que perceberam que a área ia entrar em decadência, eles, com os capitais que eles acumularam, eles vão criar companhias de loteamento nesse Norte Novo. Há várias companhias de loteamento. Entre elas, 2 se destacaram. A Companhia Melhoramentos Norte do Paraná e a Companhia de Terras Norte do Paraná. Então, tanto a Melhoramentos do Norte do Paraná como a Companhia de Terras Norte do Paraná serão fundamentais para negociar e auxiliar não só o povoamento de novas propriedades rurais, como a fundação de novas cidades. Por exemplo, no Norte Novo, neste período, entre 1929 e 1947, nós teremos Londrina, de 1929, nós teremos Maringá, de 1947, e entre elas várias cidades, por exemplo, Apucarana e Cambé, entre tantas outras. Acontece que haverá uma nova crise da cafeicultura em função, fator interno, esgotamento rápido dos solos do Norte Novo. Apesar que a conservação aqui, as técnicas já tinham melhorado muito e a região não vai se tornar profundamente decadente, como é o caso do Norte Pioneiro, que não vai ter a mesma capacidade de enfrentamento. Porém, o Norte Novo sofrerá um abalo com a redução das exportações do café,
mas ele vai diversificar, ele vai se apoiar em outros produtos, por exemplo, o algodão, para não entrar definitivamente em decadência. Mesmo assim, novas áreas são necessárias para o plantio do café. E isso vai se dar nos anos 1940 e 1950, após a crise da exportação e da desvalorização do preço da saca do café, provocada pela Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos ter a ocupação de uma nova área, completando o Arco Norte. Essa nova área ocupada nos anos 1940 e 1950 é o chamado Norte Novíssimo. E entre destaques de cidades fundadas nesse período, podemos apontar Cianorte e Paranavaí. Então está ocupado com a cafeicultura, produto pioneiro, todo o norte do Paraná. É uma marcha para o oeste, do norte pioneiro até o norte novíssimo, em 70, 80 anos. Essa região é desbravada, colonizada, povoada, fundadas várias cidades e desenvolve-se uma infraestrutura. Mas ela sofre muito com as crises econômicas e naturais. Gente, por falar em crise, o café não perdurará para sempre. E nós teremos alguns problemas ao longo desse ciclo do café. Entre esses problemas, a gente pode dizer alguns problemas administrativos, como, por exemplo, a forte dependência do estado do Paraná em relação à infraestrutura de São Paulo. O Paraná praticamente não tinha estradas de boa qualidade, ferrovias e um setor portuário que favorecesse a exportação. Então, durante muitos anos, o Paraná ficou na dependência de São Paulo, parte do lucro, obviamente, da produção e exportação da cafeicultura paranaense parava no estado de São Paulo. E sobre isso, para tentar recuperar essa perda que se fazia em relação ao estado de São Paulo, muitas vezes o estado do Paraná vai bater muita cabeça para poder ajustar a questão fiscal. Como cobrar dos cafeicultores, quanto cobrar, sobre o que cobrar os impostos para que o Paraná não tivesse uma perda tão grande. Ao mesmo tempo, não se poderia ter impostos muito altos, porque senão penalizaria o produtor, reduziria a geração de empregos e ele não teria como investir para tocar o seu negócio e para enfrentar as crises que a cafeicultura sofrerá. Além dos problemas administrativos, que sem dúvida nenhuma vão coçar a cabeça, vão deixar o paranaense careca, nós temos o problema do ciclo em si. O problema que aflige os produtores do café. Porque durante o século XX, o café vai enfrentar vários problemas. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, os grandes compradores de café do Brasil eram os Estados Unidos e a Inglaterra. Eles se envolvem, a Inglaterra mais diretamente, os Estados Unidos indiretamente, mas participa determinantemente da Primeira Guerra Mundial. Em participando da Primeira Guerra Mundial, é óbvio que esse produto café é considerado supérfluo, diminui significativamente as exportações e o valor do produto cai demais. Quando ele começa a se recuperar, vem a pior crise da história do capitalismo, a crise de outubro de 1929, a crise da Quinta-feira Negra, da quebra da Bolsa de Valores, e o café sente mais uma vez o golpe. A hora que ele começa a respirar, vem um novo conflito mundial, e aí o café se ressente profundamente, porque em 50 anos ele tem que enfrentar 3 crises internacionais dificílimas. Nos anos 50, 1956 a 1961, o presidente Juscelino Kubitschek,
que traça como base do seu governo chamado Plano de Metas. E o Plano de Metas, ele tinha como uma das metas tentar fazer com que o Brasil, que era um país muito dependente do setor primário, passasse a depender, a criar um parque industrial mais sólido, mais forte, se industrializar. Então o JK vai precisar de dinheiro para fazer essa transformação da cafeicultura para a industrialização, e isso geraria uma urbanização, uma classe média. Mas de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem da supertributação sobre a exportação do café. Então Juscelino Kubitschek, e é fato que ele melhora muito a infraestrutura do país, que ele industrializa o país, que ele urbaniza o país, e isso é excelente para quem está dependendo desses setores, para quem investe nesses setores. Só que ele sobrecarrega, sobretudo, a classe cafeicultura, os fazendeiros, a área rural, que vão ser super tributados, sobretudo para quem depende do mercado exterior, que é mais lucrativo. Então são 4 golpes fortes. 4 golpes, os 3 primeiros, a Primeira Guerra Mundial, a crise da Bolsa de 29, a segunda, são golpes que foram sentidos graças à conjuntura internacional. E o quarto, que é a supertributação sobre a exportação do café, já é um fator interno, é um fator nacional. Mas ainda nós temos o fator natural. Os anos 60 e 70, eles apontam para problemas climáticos no mundo todo. Não é só o Brasil que vai se ressentir de um resfriamento muito significativo. E nós vamos ter então, no caso brasileiro, 2 geadas que vão ser o golpe de misericórdia da cafeicultura. Tanto é que a cafeicultura, gente, chegou a representar 75% das nossas exportações, e ela vai decrescer a 5%. Então nós vamos ter 2 geadas muito fortes, a geada branca de 1962, a geada negra de 1975. Ao mesmo tempo, como estes cafeicultores vão perceber, evidentemente, que o café está dando com os burros na água, que ele está fazendo água, eles começam a investir em outro produto, que é a soja, que vem a se transformar no principal produto agrícola de exportação do Brasil, mas que começa a se aclimatar às circunstâncias naturais do Brasil em 1973, no Rio Grande do Sul, e até hoje não parou de avançar. Então, além daqueles 4 fatores que têm a ver com a conjuntura econômica, os 3 primeiros internacionais, o último nacional, os 2 problemas naturais com as geadas, ainda nós temos um forte concorrente, e os cafeicultores vão sofrer demais e vão abandonar a produção muitas vezes. Para que tenham uma ideia, na geada negra de 1975, como nós já vimos em outras aulas, simplesmente 1 milhão de proprietários de fazendas de café do norte do Paraná vão abandonar suas terras, pagando com o valor das terras parte das dívidas que eles adquiriram nos bancos. Eles vão migrar para todo o país, sobretudo para o sul da Amazônia, e muitos deles vão se transformar em boias frias para poder sobreviver. Quer dizer, é uma situação econômica muito complicada. Bem, gente, vocês perceberam que com essa terceira aula sobre ciclos econômicos do Paraná, como o Paraná dependeu de ciclos econômicos do setor primário. Foram 5 grandes ciclos, todos eles dependentes do setor primário. Vimos o ciclo do ouro, depois o da pecuária,
erva mate, madeira e café. Todos os 5 produtos do setor primário. É óbvio que com todo esse alvoroço acontecendo em relação ao principal produto brasileiro de exportação e a visão que o JK tem da necessidade de mudanças, já que ele enxergou a conjuntura internacional, é óbvio que nós vamos ter algumas mudanças. Tanto que na década de 1970, nós vamos ter pelo menos 2 ciclos que não têm que ver diretamente com o setor primário, que é o caso do ciclo industrial, que transformou a região metropolitana de Curitiba numa das referências do país a partir de 1972, quando inclusive foi criada a região metropolitana de Curitiba. E no oeste do Paraná nós tivemos também um ciclo mais silencioso, mas que foi fundamental para o desenvolvimento daquela região, sobretudo de Cascavel. Nós aprendemos com os holandeses, que fazem sempre tudo que fazem em termos de economia a partir das cooperativas. Eles com a agropecuária, nós resolvemos criar vários tipos de atividades econômicas, comerciais e de serviços a partir de cooperativas no oeste do Paraná. Tanto é que Cascavel se transformou na principal cidade da região e deixou Foz do Iguaçu muito para trás. Então é isso, pessoal. Nós, depois de 3 aulas extremamente importantes, que tem que ver não só com a economia, mas com a colonização, o povoamento, a transformação, a constituição do território paranaense, nós conseguimos vencer mais essa etapa e, mais do que isso, nós vencemos toda a parte humana e econômica do Paraná. Nos falta agora a parte natural. Nós vamos começar a partir da próxima aula. O relevo, o clima, a vegetação e a hidrografia. O normal nos cursos tradicionais de geografia do Paraná é começar com os aspectos naturais ou físicos. Mas nós demos um viés diferenciado. Nós preferimos a parte mais crítica, a chamada geografia crítica. Tanto é que nós não separamos claramente geografia humana de geografia econômica. E sim, fizemos as 2 análises concomitantemente. E agora, só agora, nós vamos conhecer o território paranaense, não do ponto de vista político-administrativo, que nós fizemos várias aulas sobre isso, mas sobre o seu território puro, seu território com as 4 características naturais. E também tem um propósito, agora que daqui a 1 mês e meio os vestibulares do Paraná começam a acontecer, e nós paulistas temos uma dificuldade muito clara. Nós paulistas somos muito bons em geografia humana e geografia econômica, mas nós não somos bons, nós somos ruins, nós sofremos com a geografia física. Então eu inverti também de propósito para que perto do seu vestibular você tenha uma aula de geografia física do Paraná, um curso de geografia física do Paraná. Se você chegou até agora, até aqui, não se esqueça de dar seu like, seu joinha, deixar seu positivo, chama teu cachorro, teu papagaio, teu curió, tudo que você tiver para se inscrever no canal do Masa para ele crescer e virar um canal brasileiro de educação. Até a próxima, gente. Tchau.